Pai do Senhor, meus queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui novamente para darmos continuidade ao nosso projeto de leitura da Palavra de Deus. Estamos aqui no primeiro livro poético, que é o livro de Jó, e lendo hoje 4 capítulos, o 6, o 7, o 8 e o 9. Nós estamos aqui na parte em que há o diálogo com os amigos de Jó, ali Jó e seus amigos. Ele faz Bildade Zofar, amém? Nós estamos aqui, Jó justifica as suas queixas. Então Jó respondeu e disse: se a minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares, por isso é que as minhas palavras têm sido consideradas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura surrará o jumento monter junto à relva, ou berrará o boi junto ao seu pasto? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse que eu levantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação e me refrigeraria o meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? É porventura a minha força, a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não me desamparou todo auxílio eficaz. Ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos alivosamente me trataram, são como o ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e nele se esconde a neve. No tempo em que se derretem com o calor, se desfazem, e em que, se aquietando, desaparecem do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes de Temá os veem, os passageiros de Sabá olham para eles. Foram envergonhados por terem confiado, e chegando ali se confundem. Agora sois semelhantes a eles, vistes o terror e temestes. Disse-vos eu: dai-me ou oferecei-me da vossa fazenda presentes, ou livrai-me das mãos do opressor, ou redime-me das mãos dos tiranos. Ensinai-me e eu me calarei, e dai-me a entender em que errei. Quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa agressão? Porventura buscareis palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desespero são como vento? Mas antes lançais sortes sobre o órfão e especulais com vosso amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade, voltai sim, que a minha causa é justa. Há porventura iniquidade na minha língua, ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Capítulo 7. Porventura não tem um homem guerra sobre a terra, e não são os seus dias como os dias do jornaleiro, como o servo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga? Assim me deram por herança meses de vaidade, e noites de trabalho me prepararam, deitando-me a dormir. Então digo: quando me levantarei? Mas cumprida é a noite, e farto-me de me voltar na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó, a minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e perecem sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais, os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais.
tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará à sua casa, nem ao seu lugar, jamais o conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu, porventura, o mar ou a baleia, para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas com sonhos e com visões, me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que estes meus ossos. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois vaidades são os meus dias. Que é um homem para que tanto o estimes e ponha sobre ele o teu coração, e cada manhã o visites e cada momento o proves, até quando me não deixarás, nem me largarás, até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens, porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado, e porque me não perdoas a minha transgressão, não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não estarei lá. Capítulo 8, Bildade refuta as palavras de Jó e justifica a Deus. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria a Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas, e prepara-te para a inquirição de seus pais. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão eles e não te falarão, e do seu coração não tirarão razões? Porventura sobe o junco sem lodo, ou cresce a espadana sem água, estando ainda na sua verdura e ainda não cortada, todavia antes de qualquer outra serva se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. A sua esperança fica frustrada e a sua confiança será como a teia de aranha. Encostar-se-á a sua casa e ela não se terá firme, ampará-la-á e ela não ficará em pé. Está sumarento antes que venha o sol, e os seus renovos saem sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte para o pedregal, atenta, desaparecendo ele do seu lugar, negá-lo-á, este dizendo: nunca te vi. Eis que este é a alegria do seu caminho, e outros brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão aos malfeitores, até que de riso te encha a boca e os teus lábios de louvor. Teus aborrecedores se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Capítulo 9, Jó confessa a justiça de Deus e pede alívio à sua miséria. Então Jó respondeu e disse: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria um homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele teve paz. Ele é o que transporta as montanhas sempre que o sintam, e o que no seu furor as transtorna, o que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem, o que fala ao sol e ele não sai, e sela as estrelas, o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, o que faz a Ursa e o Órion e o 7 estrelo, as recâmaras do sul, o que faz coisas grandes que se não
podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Eis que passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Eis que arrebenta a presa quem lhe a fará restituir, quem lhe dirá: que fazes? Deus não revogará a sua ira, debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher diante deles as minhas palavras. A ele, ainda que eu fosse justo, ele não responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que chamasse, ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Porque me quebranta como a tempestade, multiplica chagas sem causa. Nem me permite respirar, antes me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é o forte, e quanto ao juiz, quem me citará com ele? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarará perverso. Ainda que perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. Esta, por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio, matando o açoite de repente, então se ri da prova dos inocentes. A terra entregue às mãos do ímpio, Deus cobre o rosto dos juízes, senão é ele quem é logo. E os meus dias são mais velozes do que um corredor, fugiram e nunca viram bem. Passo como os navios veleiros, como a águia que se lança à comida. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu rosto e tomarei alento. Receio todas as minhas dores, porque bem sei que me não terás por inocente. E sendo eu ímpio, porque trabalharei em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão, porque ele não é homem como eu e a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós, ambos, tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei e não temerei, porque assim não estou em mim. Capítulo 9, finalizamos aqui, irmãos, 6, 7, 8, 9. Então nós vamos agradecer ao Senhor por mais esta bênção e vitória. Pai querido, Deus amado, Deus que é longânimo, benigno, mas é justiça também. Nós estamos aqui em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em que nós temos uma viva esperança, Pai, de novos céus e uma nova terra, onde nesses a tua justiça, o teu amor há de imperar, Senhor. Continua nos sustentando com as tuas mãos poderosas, continua guardando o nosso depósito, porque fiel o Senhor que nos confortará e nos guardará do maligno, Senhor. Que todo o poder do mal, das trevas, obras contrárias, orações contrárias, palavras de maldição, tudo que porventura esteja sendo intentado, manifestado ou queira ser através de instrumentos humanos ou circunstâncias, que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja repreendido, quebrado, anulado, desfeito, para a honra e glória do teu santo nome. Que o Senhor se manifeste como Deus poderoso que tu és, que guarda as nossas vidas como mão poderosa, Senhor, e nos garante a bênção e a vitória. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós te agradecemos e te pedimos por tudo. Amém. Glória a Deus, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?